Foi. Fala, rapaziada. Então, tá começando o nosso primeiro podcast aqui no podcast Só o Aço, e a gente vai estar entrevistando aqui o nosso convidado Lucas Popeta. Ele é ator e criador de conteúdo digital. Uma boa tarde, pode se apresentar ao nosso público. Fala galera, beleza? Primeiramente, um imenso prazer poder inaugurar o Sol Aço podcast aqui do meu primo Davi, e muito feliz por ele estar colocando esse projeto em cartaz, né, no ar, e que todo mundo tenha a presença confirmada e seja muito feliz escutando e vendo vários momentos de reflexão, alegria e caminhos diferentes aqui nesse podcast. É isso, rapaziada. Vamos começar uma conversa, entender o que o Lucas faz, né, nesse processo de formação de faculdade, para ser um ator, a carreira, né, como é que funciona, os atores que a gente tem hoje, né, as lembranças dos atores, e a gente vê como é que a gente pode, né, seguir um caminho como ele está seguindo hoje em dia. E é isso. Lucas, eu queria saber como foi o processo de formação acadêmica, o processo de estudo, essas coisas todas que você sabe. Pô, cara, então, processo... Vou começar falando de como eu me descobri ator. Ou de como eu me descobri... Não sei se eu me descobri, a verdade é essa, mas eu acho que eu encarei isso de uma forma muito legal. Porque quando eu era criança, eu sempre ficava brincando, olhando a televisão, assistindo os filmes e imitando os filmes, né? Os personagens, as falas. Eu lembro que uma vez minha avó fez um calção do Rock Balboa para eu poder ficar imitando também. Eu lembro que fez um roupão para eu poder entrar no ringue. Eu tinha uma sunguinha do Tarzan que eu colocava e pendurava pela casa. Então acho que começou daí esse processo. Mas como a vida vai passando, né? A vida vai andando, a gente vai junto. Esse passado ficou meio perdido na minha cabeça. E como ele ficou muito perdido na minha cabeça, eu quis fazer um monte de coisa na vida. Eu trabalhei numa cozinha industrial, eu entreguei vários produtos na rua, fiz várias coisas, mas depois eu fiquei meio perdido e queria saber realmente o que eu queria realmente fazer da vida. E foi aí que, através de um programa no Multishow, o Vai Que Cola, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida, e é subir no palco, fazer personagem, contar história. E eu já tinha também assistido um outro filme que foi um divisor de águas pra mim, não sei se já assistiu, que é Madame Satã, com Lázaro Ramos, que foi um divisor de águas pra mim esse filme. Na verdade foi, sei lá, eu tenho a minha vida antes do Madame Satã e depois do Madame Satã. E aí depois eu fui pesquisar as escolas de teatro do Rio. E dentro dessas opções eu encontrei a Cal, onde vários artistas já se formaram, Paulo Gustavo, Fábio Porchat, Samantha Schmutz, Mônica Martelli, Cacau Protásio, Thaís Araújo. Então uma penca de artistas se formaram lá, e é uma escola muito bem vista aos olhos do público e do Brasil. Muita gente sai de vários estados do Brasil para vir para o Rio de Janeiro para estudar, ou no Tablado, que é no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, ou na Cal, na Casa das Artes de Laranjeiras. E foi lá que eu estudei, me formei no curso profissionalizante e depois emendei já a faculdade direto. E aí eu sou formado em bacharel em artes cênicas e sou profissional também, tenho a habilitação para ser ator, o registro da RT, né, que as pessoas, que é o que o sindicato disponibiliza, que você está apto a trabalhar como ator. É um registro. E foi daí aí eu continuei fazendo vários trabalhos, fui convidado também para muitos trabalhos. Eu lembro que meu primeiro trabalho na televisão foi na TV Brasil.
onde eu entrevistava alguns atores que já estavam no mercado há muito tempo, já tinham uma carreira, já tinham uma história dentro da arte dramática, para poder... E a gente entrevistava, e eu estava na faculdade, e foi minha primeira experiência com televisão. E foi incrível, eu encontrei Antônio Pitanga, eu encontrei Heloísa Périssé, eu encontrei Otávio Augusto, Carmen Verônica, todos esses grandes atores que já marcaram, e cada um tem um pedaço na história da arte dramática, do teatro, da TV, do cinema. E foi incrível essa troca. Eu, como estudante na época e tendo a primeira experiência profissional na televisão, isso foi enriquecedor. Então, depois dali, eu também descobri o que eu realmente... O valor da representatividade dentro da televisão, né? Porque eu entrevistei o Antônio Pitanga e fiz uma homenagem para ele. Tinha um recorte de uma cena do A Grande Feira, o filme do Cinema Novo. Se eu não me engano é do Glauber Rocha, que eu interpretei uma cena icônica do filme que na época ele fez. Então foi emocionante. Se o pessoal quiser assistir aí, é só digitar no YouTube, que vai ter, bota lá, Atos, na TV Brasil com Antônio Pitanga. Aí vai estar lá. Foi aquela cena que você fez, você tava com o papagaio na cabeça? Não, essa foi da Heloísa Périssé. Ah, tá. O papagaio foi da Heloísa Périssé, que foi também uma homenagem a ela, que eu fiz com a filha dela, que o nome da peça era Cócegas, que ela fez com a Ingrid Guimarães na década na virada ali do século, de 99 para 2000, né? E que ela ali também foi o divisor de águas dela, a peça Cócegas, que foi o sucesso que lançou ela realmente pro Brasil, que ali mudaram todos os status dela como atriz. E aí foi uma homenagem que o Cócegas é o papagaio e o periquito. Lucas, uma pergunta que eu acho que às vezes muitas pessoas têm, lá dentro da formação acadêmica, a questão escolar, a questão das disciplinas, a questão se você estuda mais uma disciplina escolar, igual no ensino médio, se você estuda mais sobre a arte, onde você se especializou, a arte cênica, como é que funciona? Então, a gente tem várias aulas que vão complementando a formação do ator, né? Ou do artista. A gente tem aula de voz, que é fundamental, que a gente consegue... Dependendo do personagem, a gente tem que fazer uma outra voz, né? Dependendo do personagem, se for um personagem mais... se for um personagem que veio do Nordeste, a gente tem que colocar um sotaque. Sim. Se vem do Sul, é um outro sotaque, é uma outra voz, é uma outra entonação, é outro corpo. Então, a gente tem aula de voz, a gente tem aula de corpo, que a gente exercita bastante nosso corpo para ter mais elasticidade, mobilidade, sim, flexibilidade, para estar apto e ativo a fazer qualquer tipo de pessoa. Sim, sim. De personagem. A gente tem aulas de história do teatro, que é muito importante, que dá um panorama também da profissão que é no Brasil e fora do Brasil. A gente tem aula de encenação, que é como a gente bota uma peça no palco, tem a encenação dela, né? Que é uma pessoa específica que vai olhar essa peça de um jeito e vai querer contar alguma coisa que ele viu daquele texto e botar no palco. E aí a gente tem aula disso também, a gente tem e principalmente aula de interpretação e improvisação, que eu achei incrível. Aula de improvisação, mas não é aquela improvisação, vai pro palco e faz de qualquer jeito, vamos improvisar aqui. Não, é uma aula de improvisação que é corporal também, sim, sabe? Sim. É uma aula de improvisação que o professor ele nos coloca no lugar de improviso para que a gente tenha vocabulário corporal, físico, psicológico, psicofísico, emocional para a gente poder exercitar aquela tarefa. Sim, sim. Então, essas aulas assim são basicamente a formação do ator. Claro que tem outras aulas também, tem aula mais teórica, tem aula mais prática, então isso vai se misturando bastante. Sim. Na faculdade a gente tem mais aulas teóricas do que práticas, mas no curso profissionalizante, como o curso é um pouco mais rápido, tende a dinâmica do mercado, então teve período que a gente fez 2 peças em 3 meses, entendeu? Então era uma coisa muito corrida para lidar realmente com o mercado
e deixar a gente mais apto quando sair da escola. E enfrentando todos os perrengues, todos os percalços e etc. Então, a formação do ator é essa, além de ler muito por fora, ler bastante coisas que vão nos colocar com mais pensamentos, com ampliar nosso vocabulário, ampliar nossa leitura, palavras novas e etc. Então, isso tudo vem da formação do ator. Mas a formação do ator, ela também é na vida. Porque o ator ele tem que ser um observador, né? Se eu for fazer o Davi amanhã, eu tenho que te observar hoje o dia inteiro para pegar algumas coisas suas. Claro que eu não sou você e nem vou ser você. Eu sou um semelhante que algumas coisas eu posso pegar e as pessoas vão se identificar logo de cara para poder, tá fazendo o Davi. Ou, o Davi fala assim, o Davi reage assim. Então, a gente observa a vida inteira. Todas as pessoas ao mesmo tempo. Então é quase uma esquizofrenia. Sim. Lucas, e assim dentro do serviço, sabe, assim, a relação, como que é lá dentro, como que é as brincadeiras, os bastidores, né, quando vocês vão gravar uma novela, um programa de TV, como é que é a sensação, como é que é tudo que você passa lá? Então, é desesperador, justamente porque a gente tem tempo para poder entregar o trabalho, mas ao mesmo tempo o desespero ele vai ficando legal, vai ficando gostoso, ele vai ficando divertido, porque é uma coisa que a gente ama fazer. Né? Eu sempre escutei isso, ninguém quer ser ator, a família não escolhe a profissão do ator para alguém e para o filho, para a filha, para o neto. O ator, ele se reconhece ator, né? E para enfrentar o mercado, para enfrentar tudo, tem que ter muita vontade, tem que ter muita garra, tem que sambar, na verdade, como a gente diz. Mas a sensação lá dentro, tudo é muito corrido, porque se trata de uma indústria. E como a indústria, a gente tem tempo para entregar. Tipo, é igual chegar no trabalho às 9 e sair às 18. Entendeu? Normalmente a gente chega às 10 horas e sai 6 horas da noite, 7 horas, dependendo. Aí se for um streaming, eu fiz uma série agora pra Disney, que a gente ficou 12 horas no set. 12 horas trabalhando, porque liga, aí tá, como era externa é diferente. Porque tem intervenções da rua, tem pessoas que passam, e aí pode atrapalhar a cena na hora, e aí a gente tem que estar preparado a tudo. Mas quando é estúdio, a gente tende a ter uma jornada mais regrada, porque o barulho, as intervenções de fora, elas tem menos, né? Então a gente consegue, normalmente, a maioria das vezes é sempre entregue o set no momento certo, na hora certa, mas é correria. Se tratando de novela, então, novela se grava, vamos supor, umas 15 cenas por dia, sabe? As 15 cenas por dia com texto decorado, aí chega em casa, decora o texto pro dia seguinte, já não tem tempo mais para fazer nada, entendeu? Eles são 6 meses, 6 meses dedicados a isso, 6 meses direto só fazendo isso, entendeu? Então, os bastidores é desesperador, mas é gostoso, é divertido, é legal, chora e não vai dar tempo, mas dá tempo, sabe? Tem toda aquela angústia, toda aquela preocupação, mas tudo sempre dá tempo. Falando assim do seu primeiro trabalho, né, por causa que deve ter sido uma coisa marcante, como é que foi a experiência de, pela primeira vez, pisar em algum lugar que não fosse a faculdade, que não fosse dentro da academia e fosse sua profissão? Como é que foi a sensação? Cara, confesso que foi um pouco, não sei, eu acho que foi um pouco duvidoso pra mim, sabe? Até porque eu queria muito estar naquele lugar, mas ao mesmo tempo eu não estava acreditando que eu estava naquele lugar, entendeu? Mas de início, depois de 10 minutos assim, opa, eu tô aqui, tem aquela pessoa ali, então tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo e depois eu fui relaxando. E eu fui focado no que eu tinha que fazer mesmo, sabe? Sim. Foi com o texto decorado, vou entrar lá, vou dar o meu melhor e pronto, é isso.
Mas aí depois eu fiquei reparando por fora e uma visão distanciada do próprio set de trabalho, que é a correria total, sabe? São várias pessoas trabalhando em prol daquela cena que eu tava fazendo. Ou seja, se tem uma cena que eu tô fazendo, fora dela, tem no mínimo 50 pessoas trabalhando para que aquela cena possa acontecer. Desde da tia que te serve o café até o diretor, entendeu? Então são mais de 50 pessoas, dependendo do set, se for uma produção de grande porte, ou se for uma produção independente, que eu também já fiz, que aí são só as pessoas que já estão naquele projeto, aí corta gastos. Sim. E tem poucas pessoas envolvidas. Mas normalmente como é uma produção, quando é uma produção de grande porte, tem muitas pessoas. E a sensação, depois que eu fechei o trabalho, dá aquele friozinho na barriga, né? Pô, fechei, fiz bem, e etc, pá, não sei o quê. Nossa, maravilhoso, sensação maravilhosa. Imagina. Sensação maravilhosa. Mas até aí chega, grava, até chegar pra gravar é desesperador total, porque você quer ultrapassar a ansiedade de, não, quero entrar logo pra gravar, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer, vambora e tal, não sei o quê. Mas não chega a hora, porque tem preparação, passa a maquiagem, aquece, normalmente eu sempre dou uma aquecida no corpo, na voz, pra chegar já quente pro diretor já poder acertar algumas coisas e, pum, gravou, foi cena, foi tudo, e é isso. Entendi. A questão agora da primeira entrevista também, né, por causa que é uma coisa marcante, imagino para vocês atores, como é para qualquer um, como que foi, como você se sentiu, sua dor, a primeira entrevista entrevistado e a primeira entrevista também entrevistando, né, até porque você tem, falando pra rapaziada também, o Lucas também faz um programa de entrevistas, né, de atores, rap, pessoas que têm uma conexão com a profissão dele e tá no canal dele, Lucas Copeta. Isso. Né? Se quiser seguir no Instagram é a mesma coisa. E o nome do programa, né, é Quebrando Paradigmas. Só pessoas maneiras, é um vídeo por semana, né? Um vídeo por semana e é muito top, mas passando a palavra. A primeira vez que eu fui entrevistado foi muito legal, porque basicamente é o reconhecimento do que você faz. Né? Quando as pessoas chegam e falam pra você, pô, quero saber mais do que você faz, é um reconhecimento de tudo aquilo que você construiu pouco a pouco para chegar naquele momento. Independente do canal, do veículo, de quem seja que estiver entrevistando, mas aquilo te dá um gás de que fala, nossa, você tá indo pro lugar certo. Sim. Você tá indo bem, você tá fazendo a diferença, você tá fazendo realmente o que você se propôs a fazer. Então foi incrível a entrevista. Recentemente eu fui pro primeiro festival de cinema de Vassouras, né? Semana passada, inclusive, que eu fui dar uma palestra. Foi minha primeira palestra assim, ao vivo, dentro de um auditório e etc. E eu tava um pouco nervoso, mas depois reuniu a imprensa e falou, nossa, incrível, seu trabalho foi magnífico, você falou bem, etc. Como você é tão jovem e toca em questões que a maioria da população, da sociedade não consegue falar sobre, ainda é tabu e etc. Então isso aí vem desse lugar, desse reconhecimento, né? Da palestra que eu dei sobre a importância dos negros no audiovisual, e logo depois a imprensa veio falar comigo, eu tive que dar a entrevista, entendeu? Mas um pouco mais maduro, formado já na faculdade, seguro do assunto e com assunto bem estudado, até porque eu fiz meu trabalho de conclusão de curso baseado nesse assunto, então já tá praticamente comigo esse assunto, né? E a primeira vez que eu entrevistei uma pessoa foi no Atos, da TV Brasil. Ali eu fiquei nervoso, porque eu podia esquecer, a todo momento eu falei, cara, o que eu vou perguntar? E se eu esquecer? A gente pensa sempre no pior na hora, né? Não, e se eu esquecer? O que eu vou fazer na hora? E é a primeira vez, é televisão, vai ser gravado, mas eu não posso errar muito, senão vou atrasar a produção e etc. Mas tudo ocorreu bem, foi incrível também, foi uma das sensações assim
maravilhosas. E a primeira vez que eu entrevistei no Quebrando Paradigmas foi uma coisa, foi meio, como é que eu posso dizer? Foi muito bom, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava fora da zona de conforto, sabe? E tudo ocorreu bem também, porque eu escolhi uma pessoa muito legal para poder entrevistar, foi o Vladimir Alves, que é cineasta, vai botar um filme agora em cartaz, um curta-metragem, está escrevendo, além de cineasta é roteirista, né, escritor, então é um amigo meu que se formou antes de mim lá na Casa das Artes Laranjeiras e foi meu diretor em algumas peças e a troca ali foi bem boa e tudo correu bem. Depois aí eu peguei a manha também e fui entrevistando. Eu fiz 14 episódios da primeira temporada, a minha meta era fazer 20 episódios, mas não deu para fazer 20, fiz 14, quero fazer mais um de bônus para fechar essa primeira temporada. Então eu chamei vários amigos e pessoas que eu queria realmente conhecer a história, porque o intuito do programa é trazer histórias e concepções diferentes que se agreguem no futuro, ou vai impulsionar alguém, ou vai inspirar alguém. De certa forma, a arte sempre inspira, né? E questiona, reflete. E foi incrível também porque muita gente veio falar comigo sobre esse trabalho, sobre dar virar a luz para pessoas que têm muito a dizer, só que não tem espaço dentro da mídia, entendeu? Então foi um bom canal, a repercussão foi bem legal também. E já estou planejando alguma outra coisa em prol desse programa, entendeu? Pra gente poder também trazer novas pessoas, trazer mais pessoas com outros conteúdos, tipo psicólogos, filósofos, sociólogos, para debater uma coisa mais ampla, entendeu? É muito interessante essa questão da mídia, né? Por causa que hoje é uma coisa que o Brasil inteiro, né, acaba fazendo, mas muitas pessoas não têm espaço, né? Até no caso também de vocês, né, que tenta achar um espaço no teatro, no filme, no cinema, né? Também é muito difícil, né? É muito interessante uma pessoa que tem uma experiência, tem uma profissão, querer trazer pessoas, né? Outras pessoas, trazer para mostrar elas, né? Isso também é um objetivo do Sol Aço, o objetivo de poder mostrar várias profissões que são distintas, mas que tem alguma coisa para agregar, que tem alguma coisa para distinguir, uma filosofia diferente, entendeu? Eu tenho muito interesse nessa questão de colocar a mídia para ser algo melhor, sabe? Para colocar as pessoas acima. Mas uma pergunta que eu queria fazer, era a questão dos textos, quando você vai fazer um filme, uma novela, porque a gente, né, eu pelo menos que estou estudando para fazer concurso, a gente usa técnicas de gravação, memorização e outras coisas. Como é que vocês, atores, fazem com aqueles textos imensos, né? Aqueles textos imensos que chegam, todo mundo fica apavorado. Como é que você recorda isso tudo? Como é que você... Não, na verdade a gente vai por parte, né? Porque quando a gente está num projeto, o projeto é grande, a gente recebe o texto e a gente recebe o plano de filmagem. Dentro desse plano de filmagem, a gente vai fazendo, a gente estuda o texto para ver o que a gente vai abordar antes, sabe? Aí entra a construção do personagem. A gente lê o texto, a gente entende o texto, a gente interpreta o texto até chegar no momento de decorar. No filme isso é válido, mas quando é novela é um pouco mais diferente, porque novela é uma obra aberta, então ela pode mudar a qualquer momento e todo dia chega texto novo. Entendeu? Todo dia chega texto novo. Eu tô gravando uma cena aqui, eu não sei qual cena eu vou gravar semana que vem. Mas vai chegar o texto e eu tenho que estar preparado para poder decorar esse texto. Mas normalmente quando é filme a gente estuda o texto antes, vê o plano de filmagem, vê o que vai ser gravado antes, vê o que vai ser filmado antes, estudamos, decoramos e vamos para a cena. Entendeu? Mas claro que eu estou fazendo um resumo do resumo. Normalmente o que acontece? A gente estuda muito os textos. Estuda muito para criar o personagem.
entendeu? A gente entende o texto, a gente vê quem é o autor, qual época vai ser abordada, o que vai se falar, qual é a função do meu personagem dentro daquele trabalho, daquele produto ou daquele filme, quais são as questões que ele é contra, quais são as questões que ele é a favor, pelo que ele luta, pelo que ele não luta, entendeu? Então são essas questões que podem... Não acredito em acerto nem erro, mas em acerto, acredito em erro, mas não em acerto, mas acredito que essas são as questões que vão perdurar na cabeça do personagem, entendeu? Então a gente estuda aquilo para criar um imaginário do personagem e depois, com esse imaginário do personagem, com tudo aquilo que está escrito, fica mais fácil de decorar. Sim, sim. É a mesma coisa quando você vai fazer um concurso, você tem que estudar, vamos supor, matemática. Mas você já está tão ligado na matemática que qualquer coisinha que venha, você já sabe como resolver. Sim, sim. Então é basicamente isso. Só que o lado do ator, a gente estuda o ser humano, entendeu? Então são vários pensamentos. Sim. Eu não sei o que você está pensando agora, entendeu? Mas posso, sei lá, alguma coisa aqui me diz que você está pensando na próxima pergunta que você vai fazer. Entendeu? Então já tem um imaginário aqui que eu posso, se ele já está pensando na próxima pergunta, como é que ele pensa? Por que ele pensa isso? Como que ele está pensando isso? De onde vem essa pergunta que ele vai fazer agora? Por que ele está me analisando? Então todas essas perguntas, elas formam o imaginário do ser humano e do personagem para que a gente consiga decorar facilmente o texto. E eu tenho muita facilidade para decorar também. Eu consigo decorar, uma cena, 2 cenas, 3 cenas, 4 cenas em um dia, sabe? Então, quando a gente recebe um teste também, o produtor de elenco fala, preciso desse teste para amanhã. E eu recebi agora, amanhã, 9 horas da manhã. Ou seja, então a gente tem um período bem curto para poder entender o texto, estudar o texto, saber quem é o personagem, qual é a trama, do que vai falar, do que não vai falar, o que vai ser abordado ou não, e depois decorar. Ah, sim. Entendeu? Então é um período bem curtinho. Mas isso de certa forma é bom porque te coloca num lugar que tudo fica dúvida. Sim. E quando a dúvida aparece, a gente tem certeza que a gente vai dar conta. Porque a gente fica, caraca, será que eu vou dar conta? E se eu não der conta? Não, mas eu vou dar conta porque eu tenho dúvida. A dúvida é o princípio da sabedoria. Leonardo da Vinci já falava isso. Então quando você tem mais dúvidas, mais você vai buscar para que aquela dúvida não seja mais uma dúvida e apareçam outras dúvidas. Então, basicamente é isso. Antes da próxima pergunta, queria pedir à produção, por favor, para pegar um copo de água pra gente, por favor. Pode ser misturado, gelado? Não, pode ser normal mesmo. Normal, valeu? Rapaziada, então, Lucas, a questão do seu canal sobre a questão do seu canal, falando agora, no começo a gente pode analisar, a gente pode perceber uma questão sua falando muito sobre os atores negros, os atores de lá do final, né, lá de 1900, século XIX, século XX. Obrigado, produção. A gente vê você falando muito dessa história de atores negros, mulheres quando entraram no cinema, homens que quando se formaram não tiveram oportunidade e depois alavancou lá em cima. Pode explicar pra gente por que esse interesse, essa fome, né, posso falar assim, de falar de atores que hoje em dia é da nossa cor, representa uma cultura muito legal. Por que disso? Então, isso é o que norteia a minha vida como artista, porque eu precisava saber de onde eu vim para saber para onde eu vou. Então, de onde eu vim? Toda essa dúvida que a gente estava falando aqui agora, dúvida. De onde eu vim? Dúvida. Pergunta.
Ah, tá. Então existiram-se vários atores negros, mas eles não tiveram prestígio, não tiveram em grandes produções, não tiveram uma carreira consolidada para poder contar uma história, para poder ter um personagem de destaque, para estar numa produção muito boa e etc. Então eu queria saber disso, justamente porque na minha formação artística isso faltou. Isso foi muito pouco. Eu não tive muita oportunidade de conhecer todo esse panorama que eu fiz aí no meu canal, que você citou muito bem, para poder ter muito mais energia, garra e subsídios para poder saber para onde eu vou como artista, sabe? O que eu vou abordar como artista? Qual é a minha arte? E aí veio essa pergunta na minha cabeça. Falei, caraca, será que só existiu realmente esses atores? Ou tiveram mais atores, mas esses atores não são conhecidos por N motivos? Aí eu fui atrás. Aí eu fui pesquisar. Eu pesquisei, eu conversei com muita gente. Conversei com um grande amigo meu, diretor Antônio Gilberto, que hoje ele é doutorando em Jorge Andrade, e a gente troca muito sobre isso, sobre teatro brasileiro, em várias perspectivas, em vários olhares. Eu, no meu olhar do teatro negro, trazendo esses grandes atores que você citou, e ele no olhar dele mais de historiógrafo do teatro, fazendo um complemento do meu olhar. Então, veio daí essa gana de saber realmente para onde eu vou. E aí eu fui pesquisando, e isso me abriu muitas portas, porque eu fui conhecendo várias pessoas. Conheci Lázaro Ramos, conheci Ruth de Souza, Milton Gonçalves, que faleceu na segunda passada e foi um grande ator, um imenso artista, um ser humano incrível que eu pude conversar com ele numa tarde. Então, todas as pessoas abriram portas para que eu pudesse estar aqui hoje, né? E isso foi incrível, foi encantador poder trocar com elas. Outras pessoas que eu citar, que eu fiz o vídeo e prestei homenagem, já não estavam mais aqui, já não estavam mais aqui, mas mesmo assim quem era próximo viu o vídeo e achou o máximo e divulgou para outras pessoas. Então ali foi me abrindo portas, e foi no momento o pior momento do mundo, que se instalou a pandemia, 2020. Então eu tive uma grande visibilidade aí, através desse contando a história dessas pessoas na internet. Então foi um clarão que me abriu, e várias oportunidades vieram também daí. A primeira novela que eu fiz foi daí, essa oportunidade contando a história dessas pessoas que viram, opa, tem esse menino aqui, interessante, então vem cá, então vamos fazer a novela? Vamos! Então vem, vamos fazer. Aí fiz a novela, e depois eu tentei voltar a contar as histórias desses atores, mas a vida estava tão tumultuada e muitos trabalhos acontecendo que eu não tinha como eu me dedicava a contar essas histórias 100%, então falei, não, vou deixar mais pra frente, daqui a pouco eu volto, e acabou que eu emendei um projeto no outro, aí emendei o Quebrando Paradigmas, aí veio outro projeto, eu falei, não, então deixo mais pra frente, mas eu penso em voltar sim a contar as histórias desses grandes atores que foram incríveis, maravilhosos, e graças a eles eu tô aqui hoje. Sim. Já falando desse assunto sobre, os atores negros, hoje a gente pode ver assim uma discriminação muito grande, um preconceito muito grande com os negros, com a nossa raça, dentro do cinema, dentro do teatro. Como é que funciona esse negócio de preconceito? Existe, não existe? O ator negro, ele tem uma certa despreferência entre o diretor? Como é que é? Então, acredito que isso é a falta de oportunidade, né? Isso vem da falta de oportunidade, porque aí a gente fala de representatividade negra, né? Porque representatividade negra é o que nos deixa sonhar. Sim. É o que nos deixa, é o que nos faz colocar
combustível no que realmente a gente quer realizar. Se a gente não se reconhece dentro da televisão, do cinema, do teatro, como que a gente pode se tornar algo parecido? Ou realizar nossos sonhos, né? Digo muito isso porque quando eu quis entrar na Cal para fazer a formação artística, eu lembro que eu era o único negro da turma, entendeu? E isso interfere na formação. Quem não tem uma cabeça relativamente boa, que faz terapia, que faz análise, etc., isso acaba interferindo porque você não se reconhece naquele lugar. Sim. A sua realidade é diferente das outras pessoas. O que você passa na sociedade, na rua, em qualquer lugar, é diferente. É diferente porque quando a gente entra num shopping, a gente só vê o negro no centro de segurança, a gente resume que aquele lugar é só do negro. Sim. Quando a gente entra no lugar e vê os negros trabalhando na limpeza, a gente resume, a nossa cabeça vai diretamente para aquele lugar que os negros só podem serem contratados de uma empresa se forem para trabalhar em serviços gerais. Sendo que isso é totalmente mentira, isso é uma coisa inventada, isso é uma coisa estrutural. Porque desde a época que foi abolida a escravidão, não deram estrutura pra gente. Sim, sim. A gente foi jogado às margens, assim, tá livre, beleza, sim, tá livre? O que a gente faz então? Vocês vão dar alguma coisa pra gente trabalhar? Não, vocês vão ficar aí. Sim. E dentro desse ficar aí, é vadiagem, criaram a lei da vadiagem. Vocês estão fazendo nada, vão ser presos. Não pode manifestação artística, manifestação, não pode, porque a nossa manifestação era sempre a capoeira. Que é uma roda, que é uma dança, que virou luta posteriormente, mas é uma dança que a gente celebrava. E aí não pode capoeira, lei também. Então, a estrutura nos força a um determinado lugar. E a gente, graças a essas pessoas, graças a Deus, a gente tem pessoas que romperam essa estrutura. E aí a gente fala de representatividade negra, como Ruth de Souza, Léa Garcia, Milton Gonçalves, Lázaro Ramos, Thaís Araújo. Hoje muito mais do que naquela época do século passado, lá em 1960, 50, 60, quando a televisão começou a surgir aqui no Brasil, né? Que é um veículo de grande massa, que atinge muita gente. Não tinha. Aí se passava um Brasil dentro da televisão, e fora da televisão era um outro Brasil. Sim. Então isso também interfere no futuro da sociedade. Né? Se eu tenho um filho hoje, ele olha para a televisão e vê um Pantera Negra, já é diferente. A gente já tem essa possibilidade de sonhar, a gente já tem essa possibilidade de ter, de reconhecer os nossos, de reconhecer o nosso lugar, e etc. Então vem daí a questão principal. A oportunidade, o que diferencia os negros dos brancos é uma linha, a oportunidade. A grande atriz, a maior atriz de todos os tempos, Viola Davis, quando ganhou o Emmy, falou isso. O que diferencia as mulheres negras das mulheres brancas é a oportunidade. Então eu trago isso para o Brasil. O que diferencia os brancos dos negros é a oportunidade. Sim, sim. Lucas, sobre a questão quando você começou a sua faculdade acadêmica, imagino que você tinha um ator que fosse o seu ídolo, fosse uma pessoa que você falasse, cara, eu quero ser que nem ele. Como hoje tem, né, muitos atores, temos né, o que eu conheço, que é o Will Smith, o Toretto, o The Rock. Pra você, assim, entre esses atores famosos, assim, qual que era o seu que você tinha como inspiração de um dia ser como eles? Tenho até hoje, Lázaro Ramos. Para mim, a minha inspiração sempre foi o Lázaro Ramos. Porque além de ator, ele é um artista múltiplo. Ele escreve, ele apresenta, ele dança, ele canta, então ele é completo. Então todas as partes da arte, agora ele dirige, né? Além de tudo ele é cineasta, então ele está sempre se questionando nos lugares artísticos para que ele possa evoluir, para que ele possa crescer. Então isso é o que eu admiro. Lázaro Ramos, para mim, referência maior hoje
brasileira, nacional aqui, é o Lázaro Ramos. Sim. Lázaro Ramos. E eu tinha também, quando eu fiz a Cal, a minha referência naquele momento do início era o Paulo Gustavo. Sim. Porque o Paulo Gustavo também era um artista, era um artista popular. Uhum. Era um artista que arrastava multidões. Era um artista que falava de coisas sérias, colocando humor. Uhum. Né? Muito humor. Então as pessoas riam, mas o que ele tá falando é muito trágico, se for parar pra pensar, né? Se for parar pra pensar, é muito trágico, mas as pessoas estão rindo. Uhum. E ele soube muito bem transformar isso. Então essas duas referências pra mim, Paulo Gustavo, Lázaro Ramos, então essas são as duas. Lá fora, uma referência internacional seria o Daniel Kaluuya, que ganhou o Oscar, que fez o Corra. Ah, sim. Fez o Corra. Denzel Washington, Will Smith, Leonardo DiCaprio e a grande rainha Viola Davis. Ah, sim. Pô, tá, pra perguntar agora que eu esqueci. Sobre a questão, né, que você falou do ator, da atriz completa, né? A gente pôde ver há uns meses atrás, no seu canal, você fazendo o jazz, né? O jazz clássico, né? Que às vezes a nossa população, os jovens de hoje em dia, né? Eles olham com preconceito, às vezes, verem uma pessoa fazendo, acaba zoando. Tem a zoação como a gente faz, que a gente zoou, colã, sapatilha, mas, assim, pra você, qual foi o importante, como que você conseguiu, que a gente sabe que tem uma história por trás, e quais as coisas que você foi acrescentando depois da sua formação acadêmica? Então, tem muitas coisas ainda, mas eu acredito que além de ator, eu sou um bom comunicador, entendeu? Eu gosto de apresentar, eu gosto de comunicar, pegar aquilo que é difícil e transformar para que todos entendam. Eu acho que o Quebrando Paradigmas foi um pouco disso. Agora, falando da dança, a dança vem como um complemento. Sim. O jazz, o balé clássico, o balé contemporâneo vem como um complemento de... Eu quis fazer o balé clássico principalmente para ter mais consciência do meu corpo. Uma consciência corporal do dedinho do pé até o fio de cabelo daqui, né? Que é o que o ator precisa para saber se provocar quando está em cena. Para saber vou apertar um pouco mais aqui. Tem um fato bem curioso que vem um pouco disso aí, mas não serve pra nada isso. Que ele até próprio fala, o Lázaro Ramos falou que ele fez um personagem no filme O Homem que Copiava, que ele era canhoto. Mas aos olhos do público não servia pra nada, porque ninguém percebeu isso. Mas pra ele foi ótimo, porque aquilo deu uma tensão corporal, porque fugiu dele. Normalmente a gente pega o copo com a direita e toma. Ele não, ele falou, você canhoto, foi canhoto. Então toda vez que ele estava em cena, ele lembrava que ele tinha que ser canhoto. Ou seja, consciência corporal. Sim. Porque ele lembrava que tinha que pegar o copo com a mão esquerda. E às vezes a gente não tem aptidões, a gente não consegue pegar determinados objetos com a mão esquerda. A gente vai direto com o que a gente consegue. Mas a dança vem daí, cara. Vem do complemento do artista, né? O artista pra mim é um cara amplo. Sabe? Ele dança, ele interpreta, cantar, eu quero aprender a cantar, ainda não sei cantar, mas eu quero aprender a cantar. Então é isso. Eu costumo dizer que dentro da faculdade, da minha formação artística, eu aprendi que o ator ele é um vendedor da barraca de feira. Que o cara da barraca de feira, ele canta, ele tem que vender, ele tem que atrair cliente, ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E o ator é basicamente a mesma coisa, entendeu? Ele canta, ele dança, ele interpreta, ele fala com a plateia, ele xinga o outro, ele tem que lembrar o texto, ele tem que estudar, tem que fazer o personagem. Então ele é tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então acho que vem daí e a dança é uma arte primordial para ser consumida e para fazer também, que eu acho incrível. Lucas, saindo um pouco desse assunto de dança e complementando a questão do físico, né? A gente também consegue ver muito no seu Instagram, no seu dia a dia,
o seu conteúdo digital, o seu foco, né? A sua dieta, o foco de não comer o carboidrato, o foco de todo dia dar uma corrida, bater uma meta, ali às vezes uns 10 quilômetros, às vezes do nada 20. Uma frase que você postou esses dias, né? O tal do mais 1 quilômetro só, né? Mais um, sempre mais um. Sempre mais um. Como é que é esse foco, da onde vem essa determinação e por que às vezes esse foco total, se é por causa de algum trabalho ou se é por você, se você só mantém às vezes seu corpo por questões de saúde e às vezes dá um punk por questões de trabalho. Qual que é? Acho que tudo. Porque, cara, te falar, eu acredito muito na minha profissão artista como primordial. A primeira coisa mais importante é a saúde. Se o artista não tiver saúde, ele não consegue romper algumas coisas, sabe? Sim. E eu trabalho muito esse físico, que normalmente, fazendo um complemento, o físico também é mente. O físico trabalhando o físico, eu trabalho a minha mente. Porque se eu trabalhar o físico, eu vou ter mais disciplina, eu vou ter mais foco, eu vou ter mais determinação, eu vou ter mais energia. Então, consequentemente, essas coisas que eu trabalho no físico, elas vão se esbarrar para que outras coisas que eu vou fazer também. Então essa preparação tem que ser primordial, Ainda mais quando eu entro para fazer um trabalho. Que aí, dependendo do trabalho, eu preciso perder 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Então eu preciso de mais foco e colocar mais, apertar mais a dieta, né? Então, como eu já venho fazendo, eu decidi para mim que a dieta é o meu estilo de vida, né? É o que eu estabeleci para eu viver muito com longevidade, com saúde, alta performance e tudo, com energia. Para mim, eu estabeleci isso para mim. Consequentemente, eu posso fugir algumas vezes, tipo comer algumas coisas gordurosas, as coisas assim. Mas normalmente não é um hábito meu comer essas coisas. Eu já não gosto mais. Eu já gostei no passado, tipo uns 10 anos atrás já gostei. Hoje eu já não ligo mais, sabe? Mas essa preparação, ela, além de ser pro trabalho, é pra vida, é saúde, sabe? Saúde a gente não brinca. Se tá com saúde, a gente tá bem. Se tá sem saúde, a gente faz nada, né? Sem saúde, a gente não faz nada. E de onde vem essa saúde? Eu parto do princípio, alimentação, né? Que é a alimentação regrada, ela te dá energia, ela te dá mais performance, ela te deixa mais motivado, não é? Então, essas coisas assim, vamos supor, vou filmar o dia inteiro. Eu vou comer um baião de 2 no almoço. Porque na hora do gravando, filmando a ação, eu vou estar pesado dormindo. Sim. Né? Então, ou seja, eu vou fazer o quê? Eu vou comer uma coisa mais leve, ou assim que eu já venho comendo, para manter realmente o estado de atenção. Mas também essa coisa do esporte, o esporte também salva muita coisa. Né? O esporte salva vidas. A gente vê o futebol aí, a gente vê vários esportes que ainda não são populares aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos eles são ótimos e são populares, como o basquete, como o futebol americano, né? Mas aqui no Brasil a gente ainda está focado muito no futebol. As coisas estão se abrindo aos poucos com a vida da internet também. E o podcast também ele dá muita acessibilidade a esses determinados conteúdos e assuntos, né? Porque você chama algum profissional da área para poder falar sobre isso, abertamente ele fala, te dá dicas, então você já sai também mais motivado e é sempre muito bom escutar as pessoas que vivem daquilo. Sim. Vivem daquilo, porque são formas diferentes de encarar uma outra vida, um outro lifestyle, sei lá, um outro pensamento e todo mundo pode se agregar, então eu acho que na minha humilde opinião, essa coisa do 1 quilômetro, mais 1 quilômetro, mais umzinho, sempre, se der pra fazer, faz, entendeu? Se não der, beleza, tenta na próxima. O que não pode deixar acontecer é de não fazer, entendeu?
tem que fazer. Fazer, todo mundo fica me zoando que eu... Não, tem que fazer todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Se fizer todo dia um pouquinho, imagina, se tá todo dia um pouquinho, aí você tem uma vida de, no mínimo, no máximo 75 anos, que é a taxa brasileira, né? 75 anos. Se você fizer todo dia um pouquinho de exercício, cuidar bem da alimentação, você vai ultrapassar essa taxa. Sim, sim. Né? Então, eu acho que todo dia um pouquinho do que você se propõe a fazer é válido e é benéfico à saúde. Sim. Ontem a gente também estava conversando e eu estava chegando do escoteiro, né? E você falou sobre a questão do descanso, né? E é uma coisa que eu achava interessante, já que você falou, né, nesse mais 1 quilômetro. O que você deve falar sobre essa questão, assim, pra gente, né? Que foi pra mim, mas eu quero passar isso pra gente, dessa questão do não descanso, de chegou, tá cansado, mas fazer. Até por causa que a gente, posso falar assim, porque tem pessoas na live que estudam, a gente tem rotinas, Sim, né? Claro. Tem planejamento e às vezes tem dia que a gente chega e fala, caraca, não dá hoje não dá. E tem gente que chega e fala, pô, hoje dá pra caraca, e vira a noite estudando. Mas tipo assim, qual que é a sua teoria, qual que é a sua filosofia para essa questão do não descanso? Não, acho que o não descanso ele tá muito... O descanso, às vezes, ele tá muito atrelado a uma desculpa. Sim. Entendeu? E, vou dar uma descansadinha aqui, sendo que você não fez nada, sabe? Isso não existe. Sim. Se você fez alguma coisa, você precisa descansar. Porque descanso também é energia, descanso também é performance. Onde você mais consegue descansar, quando você tem um período de descanso, na atividade seguinte você performa bem, você vai bem, tem mais energia, mais motivação, tá muito mais focado e etc. A questão do descanso é que muitas vezes ele é atrelado a uma desculpa de tipo, não vou hoje não, tô cansado. Não sei o que, tô cansado e não. Eu acredito que se você fez bem feito, o descanso é válido, entendeu? Descanso é a coisa primordial. Agora, você não fez, tá uma semana sem fazer. Não vou descansar. Então vai descansar do quê? Se você não fez. Entendeu? Então, tipo, é desse princípio que eu parto. Sempre desse princípio. E acredito também que quando você está descansado, surgem as melhores ideias, surgem os melhores momentos, você aproveita melhor a situação, você tem mais motivação e energia e você para performar muito mais naquela situação. Então, o descanso também é primordial, o descanso é performance. A questão do estilo. Falar sobre o estilo, sobre a questão de fazer uma atividade, fazer atividade não, desculpa. A questão de se vestir, a questão do cabelo, às vezes deixar o cabelo black power, às vezes cortar. Da onde você tira essa inspiração de colocar uma roupa aqui, usar um estilo de roupa diferenciado? Que a gente está acostumado, né? Boa pergunta, que eu também não sei. Também não sei, eu acho que é o momento da vida, sabe? Eu acho que vem do momento da vida que agora eu tô com 26, tô chegando aos 30. Tá chegando na casa dos 30. Tô chegando aos 30, então Produção. Porque também o cabelo muito cheio, o black power, ele me infantiliza bastante. Então acho que esse novo estilo que eu fiz me deu um pouco mais de credibilidade, sabe? Me deixou mais maduro, não sei também, mas sei lá. Você se sentiu mais confiante. Exatamente. Mudança também é válida, né? Então acho que vem daí, dos momentos da própria vida também, dos momentos que a gente vem passando, vem enfrentando. Também mudar é crescer, né? Toda mudança ela vem para crescer, seja ela positiva ou negativa, então os estilos vêm através da mudança. Vem através da mudança de vida, do momento, da ocasião, entendeu? Mas claro que dentro de
de uma ocasião ou outra, a gente tem um determinado estilo de roupa para usar. Vamos supor, se eu estou indo para uma reunião de negócios, eu posso até ir com uma blusa preta, mas eu posso botar um blazer por cima, entendeu? Um estilo mais esporte, né? Exatamente. Se eu estou indo para uma festa, vamos supor, amanhã eu tenho uma cerimônia, que é uma festa do teatro, festa de teatro, do prêmio, que um amigo meu está concorrendo da peça que a gente fez. E, então, numa festa assim, eu posso ir mais casual, entendeu? Mas se eu quiser um pouco mais, eu boto só um negócio, eu boto um suéter, eu boto um blazer, eu boto, entendeu? Então, vai também do momento dessas coisas assim, mas claro que eu tenho uma assinatura de estilo, entendeu? Eu sempre dou uma ousada no meu estilo, agora não mais, porque eu estou adotando mais um pouco mais casual e simples. Camisa branca, camisa preta, calça e sapatênis, entendeu? Se eu tiver camisa branca ou camisa preta, uma calça skinny, jeans, eu posso botar um sapato mais diferenciado. Mas depende da ocasião também, a gente vai brincando com isso. Acho que estilo também é para brincar e se sentir bem dentro daquilo que você está se propondo. Falando um pouco da palestra que você falou que ia dar, que eu achei bastante interessante, trazendo ela de volta, você falou que você usou, a palestra que você deu, você tinha usado para fazer seu TCC, né? Queria que você falasse mais um pouco do assunto da sua palestra e contasse pra gente como é que foi essa questão. Então, a palestra foi para falar de representatividade negra dentro do audiovisual. Que isso basicamente foi meu material de pesquisa durante a minha formação artística dentro da Casa das Artes Laranjeiras, que veio como um divisor de águas para mim. Mas antes disso, o amigo meu que eu já citei aqui, Antônio Gilberto, ele falou, cara, faz isso, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso. Ninguém jovem falando sobre isso, com tanta propriedade que você tem no assunto, então faz isso, vai por esse caminho. Eu falei, então, beleza, então, vou seguir a voz da experiência. Sim, mas tipo assim, o que isso fala? Qual o significado, resumidamente, né, obviamente, mas o que isso fala, essa representatividade negra? Então, a representatividade negra é o que, é o que torna o nosso sonho objetivo concreto. Vamos supor, hoje a gente tem o Pantera Negra nos cinemas como um herói, né? Na época desses grandes atores que eu cito no meu canal, não tinha. Isso faz falta, porque a gente não se reconhece naquele lugar. A gente não se vê naquele lugar, né? Hoje você vê uma criança olhando a Moana, que é a princesa da Disney, né? E ela fica feliz porque ela se vê naquele personagem, né? E automaticamente isso dá mais combustível, energia para que ela busque a concretizar o sonho dela. Isso é representatividade. Quando você se reconhece naquele veículo ou naquele lugar. E eu falei no meu TCC da construção dessa identidade. Porque a construção veio através de uma mulher, chamada Ruth de Souza, atriz. Dentro da ação dela, de querer se tornar atriz, veio uma outra mulher, chamada Léa Garcia, que é atriz, que se espelhou nela, se inspirou no que ela estava fazendo. Se a Ruth de Souza não faz, a Léa Garcia nem cogitaria essa possibilidade de fazer. Consequentemente, a escassez de atrizes negras seria muito maior, porque começaria mais tarde. Então, se ela deu início a isso, por que eu não vou falar sobre essa construção que nasceu com ela? Ela não pensava nisso, primeiramente, mas a partir do momento que ela viu Léa Garcia, Isaura Bruno, Jacira Silva, Thaís Araújo, Dani Ornelas, Chica Xavier, Zezé Mota,
uma penca de atrizes negras e, posteriormente, atores, Milton Gonçalves, Grande Otelo, Lázaro Ramos, né, Fabrício Boliveira, Antônio Pitanga, isso tudo é representatividade. Então eu falei dessa construção e o quanto foi árduo. Uma evolução, né? Exatamente, o quanto foi difícil construir essa identidade hoje. Para que hoje a gente fale de identidade negra dentro da televisão, essas pessoas, a ação dessas pessoas foram primordiais. Foram elas que tiveram o início dessa construção. Abdias Nascimento, vamos supor, o Abdias era um ator, artista plástico, foi político, tudo que você pudesse pensar que um ser humano pode fazer, ele fez. No Rio de Janeiro ele criou o Teatro Experimental do Negro. Qual é o intuito do Teatro Experimental do Negro? Trazer todas essas pessoas, operários, empregadas domésticas, moradores de periferia, trazer todas as pessoas que não tinham estudo para se alfabetizarem dentro do Teatro Experimental do Negro. Ou seja, dentro do Teatro Experimental do Negro você estudava, aprendia a ler e escrever, se alfabetizava e ainda criava poemas, escrevia para o jornal, escrevia para uma série de coisas, interpretava, virava ator, etc, etc. Ou seja, ele teve uma função social muito importante na formação de seres humanos. Isso é representatividade negra. Então, dentro do meu TCC e dentro da palestra, eu falo sobre essa trajetória toda até os dias de hoje. Entendeu? E o quanto é difícil, quanto foi difícil. Hoje ainda é difícil? Mas se é difícil para mim, imagine para essas pessoas. Entendeu? Eu deixo esse questionamento para a plateia, porque a plateia também precisa refletir sobre as próprias ações, sabe? Será que, aonde nós estamos nesse lugar? O que a gente pode fazer para contribuir? O que a gente ainda não fez? Entendeu? Então sempre cito isso. E através daí eu fui escrevendo, até criar o trabalho de conclusão de curso. Foram 25 páginas falando da construção de uma identidade negra. Uma das outras perguntas é a questão que a gente percebe muito, a sua leitura. Qual que é a sua ideia de ler livros, e como você me falou ontem, de ler 2 vezes o mesmo livro, pegando fatos importantes, não pegando, como é que funciona isso? Então, eu sempre determino, eu tenho metas do ano. Vamos supor, ano passado eu li, se eu não me engano, eu li 15 livros, isso é muito pouco ainda. Tem gente que consegue ler 60 livros por ano. Eu quero chegar nesse nível. Todos os grandes donos de empresa, eles leem 60 livros por ano no mínimo. Eu quero chegar nesse nível aí, de ler 60, mas esse ano eu li 7 livros. Eu estou um pouco acima da minha média. E o que eu determino no livro é o que ele pode me agregar, o que ele vai me trazer de novo. Ou seja, nesse momento eu estou lendo Dostoiévski, Crime e Castigo. É um clássico russo. O autor, ele escreveu aquele livro em 1860. Ele foi exilado do próprio país. Ele teve que sair do país porque o czar, que era o chefão do país, tinha medo de revoluções que ele pudesse estar. Né? Então ele saiu de lá e escreveu o Crime e Castigo. O que eu estou aprendendo com o Crime e Castigo? Novas palavras. Além de uma história baseada naquela época e na vivência do autor, Fyodor Dostoiévski. Novas palavras. Então estou enriquecendo meu vocabulário. Palavras mais difíceis, mais formais, nomes russos que berimbolam a língua, sabe? Aqueles nomes tipo Stanislavski, sabe? Vários nomes que o livro cita são nomes russos, e também é interessante, porque vai exercitando também a nossa... como é que fala? Meu Deus. Não, o vocabulário também, mas vai exercitando também... Ai, meu Deus, a gente aprende isso na aula de voz, que eu esqueci.
Exercitando o nosso... Ah, não vou lembrar, depois eu falo. E aí é isso. Aí E vai aprimorando também o idiomas, às vezes, também, umas coisas diferentes. claro, também. Então, eu vou por esse caminho. Mas ontem, eu estava lendo um livro que eu já tinha lido, mas eu estava relendo ele para pegar algumas partes importantes para eu adotar como hábitos para minha vida, sabe? Eu terminei de ler o Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Primo Rico, né, do Thiago Nigro, que ele fala de hábitos e de construir a sua pessoa dentro de uma empresa, sabe? Vamos supor, ele dá um exemplo muito, muito bom. A pessoa mais rica do mundo, que é o Warren Buffett, hoje não mais, mas naquela época que ele escreveu o livro, era o cara mais rico do mundo, Warren Buffett. Se ele perdesse todo o dinheiro, em quanto tempo ele conseguiria recuperar aquele dinheiro? Ele deixa essa pergunta. Em quanto tempo tu acha que ele conseguiria recuperar todo aquele dinheiro? Um ano? Não, talvez em 20 minutos. Sabe como? Criando uma empresa e ligando para os maiores contatos dele, que é o Bill Gates, que é o Elon Musk, que fala, tô com uma empresa nova e vou abrir ações, você quer ser acionista da minha empresa? Aí o Bill Gates, que é o segundo maior do mundo, vai comprar as ações da empresa dele. Automaticamente isso vai valorizar. Isso valorizando, ele fica o homem mais rico de novo. Ele recupera tudo que ele perdeu. Caraca. Entendeu? Então isso é uma coisa que eu falei, caraca, legal isso. Então não é sobre quanto você tem, é o que você é. Sim. Entendeu? Exatamente. A credibilidade dele. Só Sim. que isso me veio esse insight lendo um livro de finanças. Eu poderia ler um outro livro, mas foi um livro de finanças que me deu esse insight. Então foi daí, eu falei, então beleza, então agora que eu já li isso, entendi várias coisas, eu vou ler de novo, recolhendo tudo que eu posso recolher e adotar para mim. Sim. Então basicamente é isso, eu sempre escolho, eu dou uma variada. Tem vezes que eu leio mais autoajuda, sabe? 21 dias para construir um hábito e etc. Sim. Mas tem vezes que, a maioria das vezes, eu sempre leio romances. Aí eu leio Machado de Assis, leio Dostoiévski, eu leio João do Rio, eu leio literatura brasileira. Carolina de Jesus, que eu amo demais, de paixão. E eu tô sempre... Leio bastante teatro também, peças de teatro. E uma forma legal que eu leio também, que eu acho legal, é que eu interpreto. À medida que eu vou lendo, eu vou interpretando, sabe? Tá escrito, Joãozinho foi à feira e comprou um mamão. Aí eu leio, Joãozinho foi à feira e comprou um mamão, sabe? Isso já me dá também uma veia artística para poder brincar, né? Sim, sim. A leitura a gente brinca, a gente vai brincando, isso eu vou exercitando também. Sim. Então vem daí, acho que... Consegui responder? Conseguiu. Agora para acabar, eu não sei se você falou no começo, mas se eu pudesse falar pra gente, não sei se foi muito, não precisa falar todos. Todos os trabalhos, acho que tem na bio do seu Insta, né? Todos os seus trabalhos que você foi passando até o dia de hoje. Nossa, tem bastante. É bastante? Tem bastante, mas dá pra resumir. Então, eu lembro, a primeira vez que eu subi ao palco, eu não falava nada. Era um personagem que era morto. Foi engraçado. Porque a peça era uma peça alemã, onde dois casais se encontravam na casa daquele casal, e eles iam jantar e etc. E acontecia um monte de coisa. Só que eles se encontravam para falar mal do chefe. Só que o casal que chegou na casa não sabia que o casal que estava os recebendo tinha matado o chefe. E quem era esse chefe? Eu. No meio da peça, a menina batia numa mesa e eu estava embaixo da mesa e eu caía no palco morto assim. E todo mundo se assustava na hora. Aí foi a primeira experiência, minha primeira peça profissional, que foi no Teatro do Leblon, e
foi em 2018. Aí em 2018, no final, eu fiz Irma, que eu era protagonista assim, da peça, e foi incrível também, no outro teatro histórico do Rio de Janeiro, Teatro Dulcina. 2019 eu fui pra faculdade. Aí eu fui pra faculdade, entrei na faculdade e fui fazer também uma websérie que tá até no YouTube, que se chama Marotos Uma História, que é que fala um pouco do universo do Harry Potter, essas coisas assim. E aí me chamaram pra fazer, eu fui fazer, fiz. E aí em 2020 eu fiz Nos Tempos de Imperador, né, a novela Nos Tempos de Imperador, e fiz uma peça, um espetáculo online chamado Conectados, que foi bem legal também de fazer, direção do César Augusto, foi incrível. Eu interpretava um menino nigeriano que estava morando tava morando no alojamento da faculdade. E aí ele conhecia um rapaz pela internet e eles conversavam tanto pra falar. A peça falava também desse lugar da internet, de tipo, até quando um amigo que você conhece na internet é real. Entendeu? E foi bem legal a repercussão. Inclusive meu amigo foi indicado a prêmio Melhor Ator Coadjuvante para o APTR, um dos maiores prêmios do teatro, que a cerimônia vai ser amanhã. Depois fiz Verdades Secretas, Secretas 2, né? Tá na Globoplay? Tá no Globoplay. Filmei um curta-metragem que eu protagonizei, chamado Ciclo. E esse ano eu fiz a 4ª temporada de Impuros. 4ª temporada de Impuros, que é aquela série do Evandro e do Dendê, que ele quer vingar a morte do irmão, e já tá na 4ª temporada, e eu vou fazer um personagem que eu não posso falar ainda, mas... Tá certo. Segredo, rapaz. Mas eu fiz essa série, mas já tem convite rolando para futuros trabalhos. Então basicamente é isso. Então é isso, rapaziada. Tá aí mais um podcast, batemos mais de 50 pessoas na live. Para o primeiro podcast, hoje foi, né, um trabalho para fazer alguns erros, é a primeira vez. Próximo domingo tem mais um podcast às 2h30, produção, tá certo? Você mandou a gente aqui? Mandei. Vai ser com Iago Oliveira, coordenador de pré-militar, concurseiro e aprovado na PM de São Paulo, rapaziada. Isso é bom, hein? É bom. Vai trazer várias coisas pra gente, várias coisas pra agregar, como foi hoje. E depois, no próximo domingo, dia 19/6, o Diogo, estudante de design lá na Universidade Veiga de Almeida e Rap MC, rapaziada. Tem 3 músicas dele já no Spotify. Vai lá, curte bastante, ouve as músicas dele que é maneiro, valeu? No dia 25/6, que caiu no sábado, rapaziada, vai ter o Gabriel Vieira. É um grande amigo meu, desde 2013, quando eu entrei no escoteiro, entrei no movimento escoteiro, e a gente se conheceu e veio a calhar no ano passado a gente se reencontrar e a gente estudou junto. E esse ano, eu voltando pro movimento escoteiro, a gente acabou se aproximando mais e eu quis chamar ele. É um concurseiro, fez prova pro Colégio Naval, fez prova pra Escola Naval, vai fazer de novo pra EPK, fez ano passado também. Tá estudando para isso, é um grande escoteiro, do nosso grupo, é um dos escoteiros mais velhos, e pra gente dentro do escoteiro é muito importante, sabe? A gente respeita muito essa questão, é um monitor de patrulha, tipo assim, o cara, sabe? Tem muito respeito, somos grandes amigos, e no dia 25 ele vai estar aqui também. Hora a ser definida e, se Deus quiser, a gente vai estar lá. Lucas, queria agradecer a sua participação no podcast mais uma vez. Muito obrigado por ser o nosso primeiro convidado. Maravilha. E de despedida, queria que você falasse alguma palavra para os espectadores. Que responsa, hein? Meu Deus. Não, só queria agradecer também a oportunidade de estar aqui inaugurando o podcast, né? Sendo o primeiro, e poder contar um pouco da experiência no mundo artístico, falar também da carreira e
várias coisas que a gente vem aprendendo. E obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. E a mensagem que eu vou deixar é só mais 1 quilômetro. Só mais 1 quilômetro. Todo dia um pouquinho de cada coisa que você se propõe a fazer. No final das contas, já é um pocão. Então, é isso. Rapaziada, o Insta da produção vai estar na descrição do Insta do canal. O link do canal vai estar lá. O vídeo vai ser solto todo domingo às 7 horas. Depois das 7 horas, todo podcast ao vivo vai estar no YouTube. A produção está tentando fazer o melhor com o que a gente tem. Se Deus quiser, vamos aprimorar aos poucos. Vai só mais 1 quilômetro. Só mais 1 quilômetro. O Insta do podcast é podcast, só o aço, pode underline cast aço, tá, rapaziada? Tem o meu Insta também, rede oficial underline 001, tem o nosso canal podcast só o aço e tem aqui também na Twitch, onde a gente tá gravando, pode underline cast aço, rapaziada. Segue lá, compartilha bastante. Nosso primeiro podcast aí no ar. E, rapaziada, segue o Lucas também. Lucas Popeta. Lucas Popeta no Insta. Tem o canal Lucas Popeta e tem Spotify ou não? Não, tem Spotify. Mas tá lá, rapaziada. Lá vai ter vídeo maneiraço, muito bom. E também talvez achar suas peças lá, né? Vai não. Tem agenda lá, tá tudo certo então, lá. Rapaziada. Segue lá no Insta pra ele mostrar a semana, o final de semana dele. Pra onde ele viaja. As peças que ele faz, porque novidade tem. Novidade sempre tem. Novidade sempre tem, né? Mas é isso, rapaziada. Mais uma live, mais um podcast. O primeiro de muitos. Isso aí. E é isso, rapaziada. Valeu, grande abraço. É isso.